Minha geladeira Electrolux DC44 não desliga. Sérgio aqui da Tempermac falando, e vamos mais um vídeo aqui, que esse vídeo aqui você vai aprender quase tudo que você precisa saber para resolver problema nessa geladeira com o defeito de não desliga. Vamos passar os slides aqui. O foco desse vídeo está em termostato e resistência. Quem tiver interesse que eu prossiga nessa aula aqui para falar de outros componentes dessa geladeira, deixa nos comentários que eu vou estar iniciando outra aula para falar de outro ponto dessa geladeira, ok? Assistem aí, se gostarem, só dá o like e deixar o comentário, a gente tem que deixar o comentário. Quando a geladeira está com esse problema de não desligar, as possíveis causas são gacheta ruim, que é a borracha da porta, resistência de degelo queimada, termostato com contato colado, ou seja, o termostato está danificado, bulbo do termostato afastado da placa fria, nós vamos estar vendo isso, ou problema no gás, né, que é o sistema lacrado, que é um sistema do fluido refrigerante, somente quando há formação de bloco de gelo em um determinado ponto específico. Eu vou estar mostrando aí em vídeo para vocês. Antes da gente iniciar, deixa eu vender meu peixe aqui rapidinho, pessoal. Quem tiver interessado, nós estamos aqui em 6/5/2025. Está na promoção, não sei o tempo que vocês vão estar vendo isso, se vai estar ou continuar ou não. Mas o custo de manutenção de geladeira e freezer, apenas R$ 99,90. Quem tiver interesse, o QR Code aqui, leia esse QR Code, você vai direto para o site. O link está aqui embaixo, http://tempermac.com.br. O link vai estar na descrição do vídeo, que vocês podem estar clicando também. Quem tiver interesse em aprender a consertar geladeira, aproveita essa promoção aí, ok? Que já ela já vai aumentar de preço. Está na metade do preço que ela custa, tá ok? Vamos lá. A primeira coisa que tem que ver nessa geladeira é a gacheta, é a borracha da porta. Eu já peguei borracha da porta que ela estava tão danificada que estava entrando muito ar quente. Claro, se entrar ar quente, a placa fria que forma gelo lá no fundinho da geladeira fica tomada de gelo e, gente, gelo demais acaba virando um isolante térmico. Por incrível que pareça, é até engraçado falar isso, que gelo demais atrapalha na refrigeração, mas nesse caso sim. Então examine a borracha, ela tem que estar toda encostada no gabinete, da porta para o gabinete, porque se tiver entrada, ela tiver dobrada, danificada, vai entrar ar quente e vai haver formação. Então examine. Se ela tiver com problema, chame um técnico para fazer aí a substituição. Bem, isso aqui é a placa fria da geladeira, né? Eu peço para examinar, fica lá no fundo da geladeira, tem que ver como é que ela está. É importantíssimo ver o estado que esteja essa placa fria, que é para a gente saber mais ou menos o que pode estar acontecendo nela. Então é importante examinar. Por quê? Aqui nós temos um exemplo de placa fria que criou uma camada grossa de gelo em um determinado ponto aqui da placa. Poderia ser aqui em cima, poderia ser em outro ponto, ou seja, poderia criar essa bola aqui, né, em qualquer trecho aqui da placa, não no meio difícil, tá, gente? É mais no cantinho. Isso é bem provável que seja problema no gás, que é problema no fluido refrigerante. Aí pode ser filtro entupido, capilar parcialmente entupido, filtro secador parcialmente entupido, problema de falta de gás por vazamento, né? Pode ser problema no compressor com defeito, enfim. É necessário que você verifique se... Por isso que o sintoma é esse aqui, tá ok, gente? O sintoma é este. E outra coisa aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó, a camada grossa de gelo formada aqui? Isso aqui também pode ser... Aqui já é um pouco provável que seja problema do gás, tá? Normalmente quando se toma essa camada muito grossa na placa fria inteira, isso aqui costuma ser problema da resistência, o termostato, a borracha da geladeira, ok? E qual é o correto? Esse aqui é o correto, gente. A placa fria tem que estar com essa casquinha fina aqui em toda ela, de cima a baixo. Não pode estar só na metade e a outra metade ela ficar suando, né? Que aí é problema, é defeito. Ela tem que estar com toda ela, com essa casquinha fina e a sua geladeira desligando, né? Então esse aqui é a aparência certa. Por quê? A geladeira ela vai funcionar por um tempo,
criando essa casquinha fina. Depois o compressor desliga, liga a resistência que tem aqui atrás dessa placa para derreter esse gelo e nunca vai ficar formando por isso. Não vai formar uma camada grossa de gelo, porque ela vai atingir a temperatura ajustada lá no termostato, vai desligar o motor assim que atingiu a temperatura, a resistência aquece, derrete esse gelo, o gelo derreteu, liga o compressor de novo e forma essa casquinha fina e fica assim. Aí vai ter uma boa refrigeração. Tá ok, pessoal? Então essa aqui é a aparência que ela tem que ter. Vamos entender o funcionamento do termostato e da resistência de degelo, que são os vilões aí de defeito nessa geladeira. Bem, para retirar o termostato, onde você ajusta, regula, né? Aqui está o ajuste de temperatura. Você tira essa capinha aqui, tem um parafuso oculto, né? Ali dentro é necessário tirar esse parafuso. Depois tem uma trava aqui embaixo, que você empurra ali com o dedo ou uma chavinha. E você vai acessar o termostato que fica aqui dentro. Bem, depois eu vou voltar aqui no termostato. Vamos entender aqui como é que é o esquema de ligação. Funciona assim, gente. Ligado na tomada, uma fase vai lá para tá passando pelo compressor, que é a fase 2. A outra aqui com fio marrom vem até o pino aqui do termostato. Aqui nós temos a placa fria que é ligado lá no termostato. Eu seguia fielmente a cor dos fios, tá? Que é marrom, laranja e preto. Aqui sai para o interruptor e a lâmpada, né? Que quando você abre a porta, o interruptor fecha contato, a lâmpada acende. Então, basicamente o esquema é esse aqui, simplificado. Tá ok, gente? Simplificado. Uma fase vem para cá, fio marrom, a outra fase segue fio azul e vai para a lâmpada. O termostato, como é que funciona isso aqui? Coloquei aqui esse desenho aqui, o termostato, ele tem dois contatos internos. O fio marrom é uma fase, tá? Como a gente viu aqui, ó, o fio marrom traz uma fase para cá. Então o fio marrom vai até aqui, ó, o pino 3 aqui. E ele tá com as duas chaves abertas aqui. E nós vamos entender como é que é o princípio de funcionamento. A princípio, esse slide é só para vocês entenderem que os pinos do termostato estão ligados aqui desta forma. Para vocês entenderem, eu fiz a ligação do contato aqui no que seria a peça aqui nesse esquema que a gente analisou. Vamos olhar aqui embaixo, aqui é o seguinte, agora compressor em funcionamento. Quando o compressor está em funcionamento, significa que a geladeira não atingiu a temperatura que deveria atingir. Então o contato 3 com 2 ele se fecha ali dentro. O que acontece? Vem uma fase aqui pelo fio marrom, entra aqui no 3, contato está fechado, vai passar pelo 2, vem aqui fio preto e vai até o compressor, armando o compressor. Nesse momento o compressor está em funcionamento, a placa fria está desligada. Ok? Vocês podem ver que o contato que seria para energizar a placa fria, ele está com o contato aberto. No próximo slide nós vamos entender agora a continuidade. Agora como é que eu vou testar? Bem, em temperatura ambiente, o termostato aqui, o bulbo, eu coloquei o desenho aqui do bulbo aqui embaixo, ele vai estar preso lá na placa, óbvio, né? Mas com a geladeira, com a temperatura ambiente, ele tem que dar o contato fechado entre o 3 e o 2. O multímetro tem que bipar na escala de continuidade, temperatura ambiente. Porém, quando o termostato, a geladeira, atinge a temperatura que foi ajustado, o cliente colocou lá para o nível médio, vamos colocar que a geladeira chegou lá em 3 graus, 2 graus, né, na parte de baixo. Então o motor precisa ser desligado, o termostato, através do sensor, né, o bulbo, encostado lá na placa, ele não fica solto aqui não, isso aqui é solto só para vocês verem, mas ele fica encostado aqui com a placa. Esse bulbo vai perceber a temperatura que chegou negativa, vai desligar o contato 3 e 2 e vai ligar o contato 3 e 1, que é para alimentar a resistência. Nesse momento, entre o contato 3 e 2, não pode haver leitura, escala de continuidade, né? Sem continuidade assim que atinge a temperatura ajustada pela geladeira. Então não pode haver essa continuidade aqui, entre o 3 e o 2. Bem, isso aqui eu só botei uma forma ilustrativa. Pessoal, tudo que eu estiver falando aqui, vocês sempre conferem no manual do equipamento, tá bom? Isso aqui é apenas uma forma didática para estar ajudando, mas sempre deve ser feita a conferir no manual. Bem, vamos lá. Como é que eu consigo abrir esse contato aqui?
né? Bem, lá na geladeira, se a placa atingiu a temperatura, ele automaticamente vai abrir. Na oficina, pessoal, a gente na oficina, claro, aqui eu só estou ilustrando de uma forma meio fantasiosa, tá? Porque na oficina a gente pega a botija lá de fluido refrigerante, a gente pode colocar aqui, joga no bulbo, né? Lá, não aqui na geladeira, fora. Isso aqui eu estou falando, é somente ilustrativo. A gente vai, apesar que se fizesse aqui funcionaria também, né? Mas não faço isso aqui, porque isso aqui é técnico que tem que fazer isso. A gente joga fluido refrigerante bem aqui na ponta, esse pedaço aqui do cano, né? Isso aqui é um cano, tá, gente? É um cano capilar e tem fluido refrigerante dentro desse cano. A gente joga fluido aqui, o gás ele vai se contrair, né? A pressão dele baixa e ele desarma a chave interna lá do termostato, desligando o termostato. Então, em oficina, em lugar próprio, a gente faz esse teste com o termostato. Não adianta colocar isso aqui em copo com água, com gelo, que não vai desligar. Não vai chegar a temperatura negativa necessária. Aqui, quando digo temperatura negativa, é negativa mesmo. É menos de 20 graus negativos, 20 e poucos graus negativos, tá? Tem geladeira que é até 30 e poucos graus negativos. Então, você não consegue atingir isso aqui mergulhando isso, deixando dentro de um freezer. Apesar de que se deixar dentro do freezer, e com a porta fechada, né, o termostato lá de fora, fechar a porta do freezer. Apesar que é possível sim você conseguir desarmar isso aqui, ok? Mas eu não estou garantindo não, pode ser. O certo que a gente faz na oficina é fazer esse teste aqui com fluido para saber se ele vai desligar. Isso aqui, esse teste é feito sob controle na oficina com um técnico especializado, ok? Beleza, pessoal? Então a gente faz esse teste e ele tem que abrir. Agora, se a geladeira está bem geladinha lá, né? Como é que eu sei que a geladeira está com defeito no termostato e não é no fluido refrigerante? Ouça o que eu vou falar aqui, que isso aqui é fundamental. Pessoal, quando a geladeira está com termostato com defeito e não é o gás, ela começa a meio que congelar os alimentos na geladeira, ok? Vai chegar um ponto que vai congelar, mas só que depois chega uma hora que a placa fria cria tanto gelo, mas tanto gelo, que aí fica o oposto, já não gela bem, porque aquela camada grossa que se formou, ele acaba virando um isolante térmico e acaba dificultando a refrigeração. Aí o que você faz? Vamos dizer, você descongelou a geladeira inteira, ligou a geladeira, ela está com defeito que não desliga. E ela vai começar a gelar, só que a temperatura vai começar a ficar negativa no refrigerador, né? A água vai começar a empedrar, ou seja, as verduras vão queimar. Isso é sinal de que o fluido refrigerante está bom pra caramba, a questão do gás está ótima e que o defeito realmente ou é o bulbo que se afastou, alguém mexeu e tirou ali, ou o que é o mais provável, 90% ou mais, o termostato está com defeito. Então essa dica que eu estou falando aqui, ela é muito boa, tá? Descongela a geladeira, liga ela, se ela querer aquela casquinha fina, toda ela no freezer, a temperatura cair bastante, é porque o defeito é no termostato. Próximo slide aqui. Aqui é a resistência de degelo em funcionamento, tá? Na hora que o compressor atinge a geladeira, atinge a temperatura, né, que o bulbo lá do termostato verificou que já chegou na temperatura negativa, ele desliga a chave que seria aqui do meio para o compressor e liga 3 com 1 para poder energizar a placa fria, tá? O retorno dela vai ser pelo compressor, ok? Então passa a funcionar aqui desse ponto. Aqui eu fiz mostrando já aqui a foto, né, do termostato aqui fora do gabinete, né, do compartimento onde ele fica, e eu fiz aqui uma ligação do fio verde, tá? Aqui do lado tem um fio verde com amarelo, né, que é o fio terra. Ele não é uma fase, é para ser aterrado, tem que ser aterrado. E aqui está mais uma demonstração, aqui a lâmpada, né, com o interruptor da porta, que é a lâmpada fio amarelo aqui, laranja e azul, que é o laranja, amarelo e azul, a ligação. Porque às vezes o pessoal, por que eu faço isso aqui, gente? Às vezes já houve caso de você chegar na casa do cliente e outro já mexeu e deixou os fios soltos, você fica ali perdidinho sem saber como é que é a ligação. E aqui de novo a ligação. Eu apontando aqui entre o termostato e a ligação como ela é aqui, né? Repetindo, essas fotos aqui são muito boas, porque já pode haver caso do cliente ou o técnico realmente desmontar ali e você ficar louco sem saber onde é que liga o quê. Resistência de degelo. Resistência, gente, aqui é a placa fria já deitada, né?
aquela placa que fica lá no fundo, ela é afastada, com muito cuidado, que senão você acaba quebrando a tubulação. Esse aqui é tipo de um serviço que não pode ser feito pelo cliente, porque pode correr o risco de quebrar a tubulação, né? Tem que ser um técnico realmente que ele vai saber puxar essa placa direitinho para frente, porque tá vendo aqui onde eu botei a seta? Isso aqui é a resistência de degelo. É tipo um fio com uma resistência que aquece, ele é colado, né, na placa. Aqui é a parte de dentro da placa, tá? Essa placa foi baixada, ela estava presa aqui no fundo, baixou ela e aqui tá com um fiozinho até rosa e fio branco, tá? Bem, a resistência de degelo, ela pode, se a sua geladeira for 127 volts, ela vai dar um valor de 1.629 ohms. Se for 220 volts a geladeira, aproximadamente 4.000 ohms. Você pode estar medindo aqui pelo conector, ela está desconectada aqui, ó, sai do termostato fio laranja e preto e conecta no fio da resistência. Não precisa desmontar a placa fria para medir resistência não, tá, gente? Por aqui você mede a resistência, ok? Se ela estiver dando esse valor, beleza, a resistência está boa. Se não, vai ter que trocar aí a resistência da geladeira. Então você pode medir por esse desconecta aqui e mede por aqui. Normalmente esse fio também pode ser branco, tá? Normalmente é branco. Aqui tá rosa, mas pode, se for branco também não tem problema. Bem, aqui é o último slide, né? Não esqueça de conferir. Aqui é o bulbo do termostato, ele é preso aqui dentro, tem uma chapinha plástica. Isso aqui vai numa chapinha plástica que é parafusada. Aqui esse buraquinho no meio é para parafusar a chapinha plástica, pressando, né, o tubozinho aqui contra a placa, porque ele tem que estar bem encostado mesmo para perceber, né, o contato, a temperatura negativa que vai chegar essa placa, né? Então ele tem um parafuso, esse parafuso é retirado, aí você vai tirar por trás vai ser uma chapinha plástica, que ele é preso na chapinha, tira da chapinha, que é para você ver, porque já houve casos de alguém mexeu na geladeira, estava do lado de dentro, estava com parafuso e tudo, mas estava afastado. Não sei se alguém fez isso por má intenção ou não, e a geladeira não desligava. Foi só encostar e prender e ela voltou a funcionar. Tá bom? Tome cuidado com isso aqui se quebrar vai sair o fluido que tem, o gás que tem aqui dentro e a geladeira não vai desligar por nada. Localização, né? Onde fica o bulbo e o capilar do termostato. Bem, pessoal, então é isso. Voltando aqui para o nosso foco para essa geladeira é o termostato e a resistência. Você já sabe como é que testa o termostato, já sabe como é que testa a resistência, você já conheceu como é que é a ligação, né, elétrica, aqui a ligação elétrica desses componentes. Nós vimos aqui todas as possibilidades que podem causar isso, a gacheta ruim da porta, a resistência de degelo, o termostato, o bulbo do termostato afastado da porta. Agora, problema de gás, vocês já pegaram aí o macete, né? Que eu falei, duas coisas que eu falei aqui de macete, se é problema do gás, que é a criação desses bolsões de gelo aqui localizado, e eu dei a dica para vocês, se a geladeira, você descongelou toda ela, essa placa fria, ligou ela, a placa fria criou casquinha de gelo, né? Como tem que ser mostrado aqui. Desse jeito assim, ó, cheio de casquinha de gelo, de cima a baixo, e a temperatura começou a cair demais, e chegou ao ponto de congelar a água, aí você sabe que o defeito é no termostato. Pessoal, quem gostar aí do vídeo, deixa só no comentário se vocês querem que eu dê continuidade a esse vídeo para falar mais dessa geladeira, de mais defeito que ela apresenta, é só deixar nos comentários. Se tiver bastante comentário, eu faço mais vídeos sobre ela. E quem quiser fazer algum curso, aproveita aí a promoção. Muito obrigado, até o próximo vídeo.